Salve, salve galera! Nessa aula eu vou ensinar a vocês como funcionam os capacitores. Sim, os capacitores. É muito importante nesse momento, antes de começar, que você tenha assistido às aulas sobre eletrodinâmica e eletrostática, principalmente eletrostática. Por quê? Porque toda a base do estudo que vem na eletrodinâmica, tudo que nos leva a entender o circuito elétrico, inclusive o funcionamento simples de uma corrente elétrica, uma tensão, vem a partir do estudo da eletrostática. E é lógico, você já deve ter feito isso e dessa forma você vai entender muito melhor o seu conteúdo. Ah, mas Jabor, eu percebi que capacitores aparecem muito associados a circuitos da eletrodinâmica. Perfeito, tá? Eles aparecem sim em circuitos da eletrodinâmica, junto com geradores, receptores, às vezes sistema até de Kirchhoff. Porém, no entanto, alguns estudos, para que você entenda o funcionamento dele, como trabalho de uma carga elétrica, potencial elétrico, campo elétrico uniforme, também fazem parte desse estudo. Então é muito importante que você tenha estudado esses conteúdos para que você tenha exatamente uma visão bem ampla e assim entender bem o que estamos falando, ok? Galera, bora lá então. Capacitores, qual a ideia? A ideia dos capacitores é armazenar exatamente energia, tá? Para ser mais específico, principalmente quando nós tratamos de armazenamento, nós costumamos pensar inicialmente nos portadores, então pensamos nas cargas elétricas. Qual a ideia? Eu vou ligar aqui um sistema com duas placas paralelas, tá? Em um gerador que nós já conhecemos bem. Aqui eu tenho um risquinho pequeno que simboliza o lado negativo, né? E aqui o risquinho grande que simboliza o lado positivo. A ideia é que você perceba que um capacitor de placas paralelas, tá? Em geral, fica ligado um lado do lado negativo e o outro lado, a outra placa, do lado positivo. Bem, o lado negativo, ele vai exatamente ficar eletrizado com carga negativa. E o lado que estiver anexado, preso, vinculado ao lado positivo, vai adquirir exatamente cargas com sinal positivo. É importante entender que as duas placas vão armazenar uma mesma quantidade de cargas negativas e positivas, certo? Ou seja, elas armazenam a mesma quantidade de carga, porém com sinais opostos, tá? Mas, Jabor, a tendência não é o positivo atrair o negativo e assim você vai ter uma passagem desses elétrons como se fosse um raio? Sim, essa é a ideia. Por isso que é muito importante que entre essas duas placas eu tenho um material que seja um bom isolante. Nesse caso, chamamos esse material de material dielétrico. Então, aqui eu tenho um material que eu vou chamá-lo de material dielétrico. O material dielétrico são os materiais isolantes. Quanto melhor for esse material isolante, mais carga essa placa vai exatamente acumular. E quando ela fizer essa troca, essa passagem, ela vai ter uma quantidade de energia muito maior que foi armazenada nessa placa. É muito comum você encontrar uma simbologia que utilizamos, principalmente quando nós somos capacitores, que é colocar exatamente dois risquinhos paralelos do mesmo tamanho, anexados aqui no circuito. Então, se você vê dois risquinhos paralelos, você já sabe que é um capacitor. É importante que você entenda que todo capacitor tem uma certa capacitância, representada pela letra C, que nada mais é do que a quantidade de carga que ele acumula devido a uma certa diferença de potencial que existe no meu circuito. Sim, como eu tive um gerador fornecendo energia, eu tive uma diferença de potencial em seus terminais e devido a essa diferença de potencial, eu tive uma carga elétrica que foi acumulada nas placas. Perfeito! Já mostrei para você então que nós temos um sistema de capacitores que está relacionado com o acúmulo dessas cargas, que é chamada de capacitância. Tá? Ah, entendi, Jabor. Então a capacitância está diretamente vinculada à carga? Não. A capacitância é representada como sendo essa relação. No entanto, quando nós falamos em dependência, em
relações diretamente ou inversamente proporcionais, nós trabalhamos muito com a questão geométrica. Sim, ela mostra as questões da dependência, o que vai, o que não vem. Uma delas, eu já te citei, que é a questão de ter um meio isolante entre as placas. Por isso, é muito comum nós tratarmos a capacitância pela geometria do sistema. Ou seja, eu tenho placas paralelas. Logo, essas placas possuem uma certa área, certo? Essa área, nós chamamos ela de área da armadura, certo? Quanto maior for essa área, mais carga ela consegue acumular. Por quê? Porque ela tem uma superfície longa, logo ela vai ter uma certa densidade superficial, e essa densidade superficial quer dizer o acúmulo que ela tem, a quantidade de cargas que ela tem a cada espacinho livre que ela tem ali nessa armadura. Outro ponto importante é a distância entre essas duas placas. É muito importante entender que entre essas placas existe uma certa distância, que aqui nesse caso eu vou representar pela letra D. Em geral, os capacitores têm duas placas que ficam muito próximas umas das outras. Já por próximo quanto? 1 milímetro, 2, às vezes um fio de cabelo, dependendo do capacitor que você vai usar. Bem próximo mesmo, por isso esse material tem que ser um material muito bom isolante. Capacitância, então, está relacionada diretamente à área. Quanto maior a área, se quanto maior o meu acúmulo, maior a minha capacitância, logo a minha área entra como um produto. Quanto mais próximo essas placas ficarem, mais rápido ela transfere a carga, logo ela tem menos perda. Se ela tem menos perda, quanto menor for o valor do D, maior é a minha capacitância, então ela entra como divisor. Tá, e como é que entra o tal do dielétrico, Jabor? Cara, o dielétrico, ele é chamado aqui pela letra E, geralmente é 0, tá bom? Quem é o E0? O E0 nada mais é do que a permissividade elétrica no vácuo. Bem, de maneira simples, eu poderia dizer para você que a capacidade de acumular cargas. De uma maneira um pouquinho mais densa, nós relacionamos isso exatamente com a capacidade de uma superfície esférica de acumular fótons no vácuo. Pegou a ideia? Quanto mais partículas ele acumula numa superfície esférica, maior a permissividade elétrica. Aqui representada como sendo no vácuo, que é 8,85, 10 a menos 12. Você não tem obrigatoriamente que saber esse valor. Em geral, os exercícios que solicitam ele já apresentam para você essa constante para que você possa trabalhar. E uma coisa interessante, você não vai trabalhar sempre com o vácuo, tá? Também existem outros materiais, mas toda a base é a partir do vácuo. Ou seja, se eu quiser trabalhar com outro material, ou eu te dou o valor dele no próprio enunciado, para que você saiba a permissividade elétrica de cada material, ou eu falo para você a relação que existe. E aí eu apresento para você algo conhecido como permissividade elétrica relativa, geralmente indicada como ER. Ela é um produto de um valor de uma constante, tá, vezes o E0. Essa constante varia de material para material. Isso quer dizer que eu tenho que te apresentar essa relação. Não é simplesmente falar um dos valores e falar, vai lá, se vira. Não é assim, tá? Eu também não posso te obrigar a te dar uma tabela. Não, tabela até vai, tá? Uma vez que ela tenha certos parâmetros de observação. Nós ainda não estamos te preparando para ser um engenheiro. Estamos te preparando para ser um bom vestibulando. Uma pessoa que vai ter grandes notas no vestibular. Essa é a ideia, tá? Então você tem um certo conhecimento e nesse caso, essa relaçãozinha aparece muito pouco, tá? É mais comum nós trabalharmos com carga e exatamente essa diferença de potencial. Para constar para você, as unidades aqui são fundamentais. Então, como é que fica a unidade? De baixo para cima, ok? Tudo no sistema internacional de medidas. Bem, a distância no sistema internacional ela é dada em metros, tá? Tem que ficar esperto? Tem que ficar muito esperto, porque é muito comum essa distância vir em milímetros e você tem que fazer a mudança, tá? A área também vem na relação do sistema internacional em metros, só que como é a área é metro quadrado, tá bom?
Diferença de potencial ou tensão elétrica, você já conhece bem, o tal do volts, né? Voltagem, volts. Tá aqui. Carga é dado em Coulomb. Tá aqui, Coulomb. Tá? E capacitância? Bem, depende de como você quer olhar agora. Capacitância, ela pode ser a relação da carga pela diferença de potencial. Ou seja, coulombs por volts. Mas ela tem nome, Jabur? Tem. Ela é representada por a letra F. Ah, lembrei, F de Faraday. Não. Faraday é sim um cientista que fez vários estudos, que desenvolveu muita coisa. O nome da unidade é Faraday. Faraday, tá? Então, Faraday, tá aqui, ó, Faraday, certo? Com D mudo, tá? Faraday, nós estudamos muito ele magnetismo, né? Quando nós falamos em força eletromotriz induzida, e aí estudamos exatamente um dos princípios, que é essa relação da variação do fluxo magnético, ok? Mas ele também faz parte, sim, mas a unidade se chama Faraday, tá? Mas se representa por letra F, é isso que te interessa, beleza? Só isso, Jabor! Se acalma. Eu falei para você que tem muito a ver com o conceito de energia, então eu quero que você entenda, tá? E aqui nós vamos começar a avançar alguns estudos e correlacionar outros, tá bom? Primeiro passo que eu quero que você dê, unidade de medida. Lembra um negócio chamado análise dimensional? Bem, em todo o curso a gente vem sempre citando a unidade de medida, as unidades são importantes, você tem que saber transformar. Quanto mais você aprende a unidade, mais simples fica para você entender, relacionar e não cometer erros. Ixi, falamos tantas vezes, correto? Agora é lógico, eu vou começar a apresentar alguns conceitos para você e correlacionar outros que já foram feitos. Primeiro deles, vamos lá. Eu tenho aqui um gráfico que é de carga por diferença de potencial. Bem, para correlacionar esse gráfico, eu geralmente associo com a área, quando eu tenho o produto das grandezas, ou com o quociente, né? A gente pega a inclinação. Então, se eu tiver uma função matemática que é carga dividida pela diferença de potencial, a tangente representa a igualdade desse quociente. Se eu achar carga vezes U como uma igualdade de uma função, automaticamente a área representa essa função. Nesse caso, gente, a gente vai procurar exatamente pelo produto. Ou seja, o que ela representa? Tá? E aí eu vou direto para você. No caso de um gráfico de carga pela diferença de potencial, a área desse gráfico seria nada mais, nada menos do que um valor numericamente igual. O produto, carga vezes a diferença de potencial. E aí, pensando nessa forma, eu vou fazer uma troca ali, né? Vou pensar um pouquinho mais nisso, ver se você concorda comigo. Primeiro, que nós aprendemos já no curso, e você já estudou isso lá na eletrodinâmica, sobre a relação de corrente elétrica e sobre a relação da diferença de potencial. E é a partir daí que eu vou definir outro conceito para você, tá bom? Vem comigo. Primeira coisa, lembra disso aqui? Corrente elétrica nada mais é do que a carga elétrica que passa num certo condutor em um certo tempo. Multiplicando em cruz, eu posso falar então que carga, né, ou variação da carga, eu vou escrever Qzão porque é do meu interesse representar assim. É o produto da corrente vezes o tempo, certo? E nós também estudamos que tensão elétrica nada mais é do que a energia fornecida para uma certa carga elétrica, correto? Se eu juntar essas duas funções ali, o que essa área vai me trazer? Vamos ver? Olha só. Primeira coisa, tá? Eu posso relacionar aqui como sendo o mesmo Qzão de lá? Pode sim. Eu posso escrever isso aqui dessa forma, ó. U é igual a energia dividido pela carga. Fica mais fácil para eu poder observar. Feito isso, tá bom? Agora eu vou substituir na função que eu já apresentei para você. Então fica assim, área é um valor numericamente igual carga I vezes ΔT. U ΔE por Q. Certo?
Essa é a ideia, tá? E aí, pensando nessa forma, como é que a gente pode substituir isso daí, certo? De uma maneira interessante. Bem, se você lembrar que carga é a corrente pelo tempo, nós podemos expandir isso daqui e assim eu fico com área é numericamente igual, olha só, I vezes delta T vezes delta E dividido por I delta T. Cortei. Logo, a área dessa figura tem um valor que é numericamente igual à minha energia. Em outras palavras, se eu precisar calcular a energia do meu sistema, no caso de um capacitor, eu calculo exatamente a relação da área. E vai já por área é um triângulo, vai ser sempre um triângulo, sim. Por quê? Eu só tenho carga a partir do momento que eu tenho diferença de potencial. Se eu não tenho diferença de potencial, eu não tenho carga. É simples assim. A área de um triângulo é base, altura, dividido por 2. Essa área, então, essa energia, né, acumulada, energia armazenada nessa placa, em geral é representada como sendo uma energia potencial. Então, nada mais é do que base, altura, dividido por 2. A base é a diferença de potencial. A altura é a carga. Daí vem uma relação que alguns já me perguntaram várias vezes. De onde vem esse dividido por 2? Você vai ver agora, tá? A energia potencial, nesse caso, nada mais é do que a base, que é a diferença de potencial, vezes a altura, no caso, é a carga, dividido por 2. Tá? E aí escrever Q vezes U ou vezes Q, isso tanto faz, fica a teu critério, tá? Ah, legal, Jabor. Então, para começar, eu posso falar que a energia acumulada num sistema como esse é a diferença de potencial vezes a carga dividido por 2? Top! Mas existem outras variações, né, gente? Vou deixar isso bem claro, tá? Vem cá. Primeiro, se capacitância é carga pela diferença de potencial, eu poderia isolar o meu sistema. Então, uma coisa muito interessante de ser dita aqui, e é melhor, ser aplicada, tá? É essa questão da capacitância. Se capacitância é a carga pela diferença de potencial, multiplicando em cruz, eu posso falar que a carga é a capacitância vezes a diferença de potencial. Se eu tenho aqui U vezes Q, eu posso trocar agora, reescrever o meu sistema e falar que essa energia acumulada nessas placas, tá? Nada mais é do que o produto U vezes, peraí, não era carga? Carga é capacitância vezes a diferença de potencial, tudo dividido por 2. E aí vem a energia potencial é igual, exatamente, a capacitância vezes a diferença de potencial ao quadrado dividido por 2. Outra funçãozinha que alguns ficam me perguntando, de onde veio? De onde veio? Pronto, você acabou de ver a definição do meu sistema. Mas do mesmo jeito que eu isolei a carga para você, eu poderia ter isolado e trocado a diferença de potencial, certo? Eu poderia ter reescrito isso daqui da seguinte forma. Troca o U com a capacitância, logo eu fico com U igual a carga dividido pela capacitância. Pensando dessa forma, eu substituo e aí eu posso escrever de uma maneira um pouco diferente. Como é que ela ficaria nesse caso, Bur? Ficaria da seguinte maneira. A energia potencial é igual a, lembra, U vezes Q. Agora o seu U vai ser Q sobre C vezes, nesse caso, o Q dividido tudo por 2, certo? Faço aqui Q vezes Q, eu vou ter Q ao quadrado. Faço os extremos pelos meios, aqui vai ficar dividido por 2 vezes a capacitância, né?
Então, essas três funções, elas estão vinculadas diretamente à questão da energia acumulada nessas plaquinhas. Lembra, quanto mais tempo ela ficar acumulando energia, mais intenso fica a carga, maior a descarga. É o que acontece entre nuvem e terra. A nuvem e a terra seriam como duas placas paralelas. A terra é uma placa e as nuvens representam, nesse caso, a outra placa. O material isolante é o ar, que para quem não sabe, o ar é um péssimo condutor elétrico. Ele é excelente isolante, no caso elétrico, térmico, elétrico, tá? Então, nesse caso, o que acontece? Quando ele rasga o ar, ele rasga esse isolante e a gente tem uma descarga elétrica. E o princípio daqui é o mesmo. Inclusive, alguns de vocês já devem ter visto um aparelho muito famoso, eu diria, em séries médicas, né? O famoso desfibrilador. Bem, na realidade, na vida mesmo, real, ele é muito usado também. Mas ele ficou famoso também naquelas séries médicas, né? Que a pessoa está com o coração parando e fala, afasta! Né? Dá aquela descarga elétrica. Bem, essa relação aí, o cara vai 360, 400, o que aconteceu? Eu pego o capacitor, acumulo carga lá no sistema. Porque ele não está ligado no sistema de 400 volts. Está ligado geralmente uns 110, 220, por acaso de qualquer um. Ele acumula carga e carregou. Descarrega de uma vez. Então, é um sistema de placas paralelas que eles acumulam uma certa carga, tem uma certa capacitância, acumulou energia no meu sistema, ele descarrega de uma vez só. Dica importante: se você associou placas paralelas com campo elétrico uniforme, top, fez da melhor forma possível. Se você viu carga elétrica, diferença de potencial e pensou em trabalho realizado por uma carga, perfeito. Você está entendendo todo o sistema de capacitores, certo? É um sistema amplo. Então, não, Jabor, eu não estudei legal o trabalho de uma carga. Volta lá, dá uma revisada nesse conteúdo, deixei disponibilizado para você. Então vai lá, estuda ele, vai ser bem legal, tá? Você vai estudar, entender melhor o que está acontecendo, tá bom? E aí algumas funções que eu te apresentei aqui, talvez façam até mais sentido quando você deixar o seu conhecimento mais amplo. Galera, eu espero que vocês tenham entendido bem esse conteúdo. Procurei ser o mais detalhista possível nas definições para que você pudesse entender na sua amplitude, ok? Então, lembre-se sempre que o Hulk esmaga e você esmaga no vestibular.